Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja em paz como deve ser. Aqui mais um capítulo do nosso Café. Café com Jesus. Hoje a bola da vez é Levítico 13. Nós vamos fazer uma reflexão, mas antes tem uma leitura extensa. Então espero que você tenha paciência para a gente poder lê-lo e também depois refletir sobre Levíticos 13, tá bom? Acompanhe comigo. Leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tivesse se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro, é apenas uma erupção. Então ele lavará suas roupas e estará puro, mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro, trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura, mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tivesse tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote o examinar e não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estivesse espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha não tivesse alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha, e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se a mancha tivesse espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se todavia a mancha não tivesse alterado, nem se espalhado pela pele, mas se tiver diminuído, é o inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa, é sarna, isso é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado, a pessoa está impura.
Se entretanto verificar que não houve alteração e cresceu o pelo escuro, a sarna está curada, a pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem e uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilhos, é um eczema que se alastrou, essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente e da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote examinará se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar o impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer a mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia examinará a mancha e se ela tivesse espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo, o objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Mas, se quando o sacerdote examinar a mancha não tivesse espalhado pela roupa ou pela pele tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote examinará se a mancha não tivesse alterado a cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto está impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado, quer o outro do objeto. Se quando o sacerdote examinar a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra. E tudo o que tiver um mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Esta é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura hoje, Pai, de Levítico 13, sobre essa questão, verdadeira questão dermatológica aqui que a gente está vendo. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dê sabedoria para refletirmos agora sobre esse texto. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, leitura extensa no dia de hoje, né? E a gente tem essa questão de que se você acha, né, que nos dias de hoje a gente anda com as emoções aí à flor da pele, imagine o tempo de Moisés, onde qualquer manchinha suspeita deixava o acampamento inteiro literalmente de cabelos em pé, né? Em Levítico 13, então, a gente tem que essa famosa expressão, estou sentindo na pele, ganha então um sentido muito mais literal e até perigoso. Não, longe de ser apenas um texto monótono, como eu li aqui, esse capítulo, então, ele nos apresenta esse primeiro sistema de vigilância dermatológica e sanitária da história. Que interessante, né? E o sacerdote, então, trocava ali o seu incenso, né, o incenso habitual, por um olhar clínico de inspetor ali implacável. Afinal, se a vida no deserto já tinha ali os seus perrengues, ter que passar ali por uma minuciosa vistoria de manchas, pelos e erupções cutâneas, provava então que a exigência da santidade significava o quê? Que ninguém podia esconder os seus problemas debaixo do tapete, ou melhor, né, debaixo da sua túnica. Então o capítulo 13 de Levítico aqui, gente, ele aborda detalhadamente essas leis de pureza ritual ali referentes a doenças infecciosas, frequentemente traduzidas ali de forma genérica nas versões mais antigas como lepra, mas que no texto original hebraico, né, que a gente tem o tsarat, elas englobam diversas afecções graves na pele, no couro cabeludo e até mesmo ali fungos ou mofo em tecidos. O texto então destaca para a gente o papel dos sacerdotes, que não apenas eram mediadores do culto, mas também agiam como verdadeiros agentes, né, de saúde encarregados ali de diagnosticar, estabelecer quarentenas e monitorar a evolução dessas condições, com o objetivo o quê? Objetivo prático de proteger a comunidade do contágio e manter a santidade e também a pureza ali do acampamento onde Deus, a gente sabe, habitava com o seu povo.
Então a gente vai ter ali depois alguns versículos para a gente comentar algumas coisas. Os versículos 1 até 8, casos gerais ali de pele, né, que tem essa questão dessa dificuldade, essas regras iniciais aí para qualquer inchaço, erupção ou mancha brilhante, nós já lemos isso. Então o sacerdote examina a cor dos pelos, da profundidade da ferida, e se esse diagnóstico não for conclusivo, o que acontece? A pessoa fica isolada então por 7 dias. Depois, mais reavaliações, o sacerdote declara ela pura se a mancha não se espalhar, ou impura se a mancha se alastrar. Depois nós temos os versículos 9 a 17, em que ali são definidas as doenças crônicas, né? Diversas afecções ali mais graves e antigas. A presença, então, por exemplo, de carne viva em uma ferida é sinal imediato de impureza, não sendo necessário isolamento para observação. Curiosamente, se a doença cobrir então o corpo inteiro, né, como a gente viu, a pele ficar totalmente branca, a pessoa está declarada pura, indicando que a infecção ativa já tinha passado. E nesse sentido, existe até uma questão desse paradoxo, né, do totalmente branco aí que a gente está vendo. O texto diz que se a doença se espalhar a todo o corpo e ficar de cabeça aos pés coberta de manchas brancas, o sacerdote declarar pura. Parece até ilógico. Mas, do ponto de vista clínico da época, o que acontece? Isso indicava que aquela afecção cutânea já tinha completado o seu ciclo inflamatório severo e não estava mais ali nessa fase mais aguda e contagiosa, a presença da carne viva. O que isso revela para nós no campo da teologia, né? Muitos expositores dizem que isso é uma metáfora, inclusive belíssima, sobre a confissão e a graça. O maior perigo para a comunidade e para a nossa alma não é a fraqueza exposta e reconhecida na sua totalidade, mas o erro inflamado, escondido, como se fosse essa carne viva que está sob a pele. Quando não há mais nada a esconder e a condição real ali ela está totalmente exposta, a graça tem aí mais possibilidade de atuar e o diagnóstico de mudar, não é verdade? Bem, essa questão de carne viva refere-se então à derme exposta, ou seja, é uma ulceração aberta ali onde as camadas superficiais da pele foram destruídas. O sacerdote então não precisava aqui de quarentena porque a ferida aberta ela já era prova de uma infecção grave e ativa. Exemplos que a gente tem hoje, né, atualmente, então para você ter uma ideia, são as úlceras de decúbito, as escárias que já estão ali num grau mais avançado. Tem também a úlcera de Barreau ou chamada leishmaniose tegumentar, feridas necrosadas nos diabéticos e as fases ulcerosas e graves da própria hanseníase, que a gente viu antigamente chamava de lepra. Bom, daí nós temos a questão dos versículos 18 e 23, que tratam ali das questões de úlceras e furúnculos. Nos versículos 24 a 28, a questão das queimaduras, em que ali houve uma queimadura acidental pelo fogo sobre a pele. E aí a questão dos versículos 29 a 37, afecções ali na cabeça ou no queixo. E nos versículos 38 e 39, essas manchas brancas e opacas na pele que surgem como, por exemplo, o vitiligo. A pessoa é declarada pura, pois se trata de uma erupção cutânea sem gravidade ou risco de contágio. Vamos lembrar aqui da psoríase, né? A psoríase, muitas pessoas têm essas doenças aí de pele e principalmente a psoríase. Aqui na atualidade, a psoríase, ela causa o quê? Ela causa placas e manchas, digamos assim, né? Para você poder pensar a respeito, e ela vai entender o seguinte: elas ficam prateadas ali, a questão de escamas, né? E manchas prateadas ou brancas ali. Então essa aparência ela assusta, mas ela não é contagiosa. E isso se encaixa perfeitamente aqui no critério do versículo 39, caso a gente quisesse um exemplo para isso, onde o sacerdote então examina, percebe que é apenas uma erupção que é benigna, não é contagiosa, e declara a pessoa pura, tá bom? Seguindo adiante, nós temos aqui a questão da calvície, né? A perda natural do cabelo, né? Se você é careca ou se você está ficando careca, fique tranquilo, porque a perda natural do cabelo na parte da frente ou de trás aqui não torna o homem impuro. A impureza só é declarada se surgir uma ferida vermelha, ali é vermelha na área calva, indicando uma infecção ativa. Depois nós temos o versículos 45 e 46, que estabelece o protocolo social para a pessoa diagnosticada com a doença infecciosa. Ela deve então ter suas roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir a parte inferior do rosto e ainda falar impuro, impuro, vivendo isolada fora do acampamento para proteger a comunidade. Gente, que coisa, hein? Essa morte social, essa verdadeira morte social aqui no versículo 45, mas também uma espécie de rito do luto. Veja só,
O protocolo social exigido desse indivíduo impuro, como por exemplo usar roupas rasgadas, andar com cabelos aí despenteados e cobrir o rosto, não era uma medida meramente sanitária, como o uso moderno de máscaras que nós tivemos aqui quando nós tivemos, né, o Covid e coronavírus disease, né, a doença do coronavírus. Então, nesse sentido, aqui na cultura hebraica, esse rito era o rito do luto pelos mortos. O indivíduo que era cometido por essa grave impureza, ele não era visto apenas como um paciente em tratamento cerimonial e socialmente, ele estava vivendo um luto na própria vida. Ele era considerado então esse morto-vivo, habitando fora da presença de Deus e da sociedade, era o excluído digital não, né? Era o excluído social. Que tristeza, não é verdade? Bem, sob a nossa ética contemporânea, a nossa ótica contemporânea, que a gente se fundamenta aqui nos direitos humanos, na dignidade da pessoa, era de fato um ápice da humilhação para a pessoa. Mas no contexto da antiguidade aqui, a mentalidade era outra. A ética era puramente coletivista. A sobrevivência física do grupo no deserto e a pureza ritual do acampamento, eles precisavam ser preservados, eles se sobrepunham a qualquer direito individual. Sabe o rodízio de carros que tem, por exemplo, em São Paulo, que por conta da poluição as pessoas têm a propriedade do veículo, elas têm ali o seu direito de ir e vir, mas ele é limitado porque naquele dia a pessoa não pode dirigir nas ruas de São Paulo porque a placa do seu veículo acaba, por exemplo, com um número par ou ímpar, ou o que seja. É mais ou menos isso. O que acontece? O coletivo ele está acima do individual. O rito de andar maltrapilho e gritar impuro aqui era literalmente o rito de luto daquela cultura. A pessoa era considerada morta para a sociedade civil e religiosa. Bem, vamos colocar isso em bons panos, né? Bons e atuais panos. Essa curiosidade ela muda completamente ali o peso da leitura do Novo Testamento, mostrando para a gente a importância da vinda de Cristo. Quando Jesus estende a mão e toca o intocável, o impuro, ele não está apenas fazendo uma intervenção clínica aqui. Jesus está quebrando um tabu profundo e ressuscitando um excluído social, devolvendo a cidadania e a dignidade para aquela pessoa. Isso é a pura expressão da missão integral, a cura física acompanhada da restauração social e espiritual. Levíticos 13 não é apenas um código primitivo de higiene, mas é uma base, vamos dizer, jurídica, litúrgica, que preparou o cenário para que a gente compreendesse a profundidade da obra redentora de Jesus. Ao mesmo tempo que causa estranheza o Antigo Testamento, isso também causa um assombro para a gente no Novo Testamento, onde a santidade não recua diante da impureza, mas avança para curá-la. É exatamente esse peso opressor e até absurdo, né? Aqui para os nossos dias atuais, dessa exclusão que torna a teologia prática no Novo Testamento tão escandalosa para nós. E quando Jesus estende a mão e toca o leproso antes de curá-lo, ele está subvertendo séculos de exclusão higienista para lhe devolver em primeiro lugar a dignidade para aquela pessoa. Você pode ler isso lá no livro de Mateus, capítulo 8. Bom, depois nós temos a questão ali finalizando dos versículos 47 até o 59, o mofo em roupas e tecidos, que amplia a lei da pureza para todo o mundo material, detalhando ali o trato com as roupas de lã, de linho, artigos de couro, que são afetados por esse mofo verde ou avermelhado. Esse material contaminado e isolado, então, se o mofo persistir e se espalhar, deve ser queimado. Se ceder após a lavagem, a parte afetada, então, pode ser cortada, ou a peça é lavada uma segunda vez, e ela pode ser declarada pura. Bom, algumas curiosidades aqui pra gente de Levíticos 13, tá? Pra gente poder caminhar aqui para o nosso final nessa reflexão um pouco mais extensa que o normal. Primeira coisa, o sacerdote, ele agia como uma espécie de um juiz empírico, não tinha magia aqui. Por que eu falo isso? Porque nas culturas ali vizinhas a Israel, no Antigo Oriente Médio, as doenças e pragas, elas eram frequentemente atribuídas a demônios. E os sacerdotes pagãos ali atuavam como uma espécie de xamãs, usando feitiços e rituais mágicos para expulsar o mal. Aqui em Levítico 13 o contraste é profundo. O sacerdote age de forma incrivelmente racional, quase com rigor jurídico e pericial. Ele não faz orações místicas sobre a ferida, ele observa prazos processuais rígidos, que são as quarentenas, né, que são períodos de afastamento aí que não precisam ser exatamente em 40 dias, aqui no caso uma quarentena de 7 dias. Ele age como um perito que analisa as evidências materiais, a mudança da cor da pele, a profundidade aí dessa derme, e emite um veredito fundamentado em fatos empíricos, fatos visíveis, declarando então uma questão pura ou impura.
Isso é a demonstração histórica de que a fé bíblica e a observação técnica sanitária não eram opostas. Outra coisa também, essa medicina aí dermatológica lá do Antigo Testamento, ela ainda vige, né? Ainda está em voga, ou ela mudou? Bem, ela mudou radicalmente. A medicina aqui de Levítico, ela era estritamente clínica e observacional, ela é feita a olho nu. O termo hebraico aqui, tsarat, era como se fosse um guarda-chuva que agrupava dezenas de patologias que hoje nós sabemos que elas são completamente distintas. Assim como a medicina evolui, então a gente vai tendo várias ramificações, né? Hoje, a dermatologia, ela se apoia o quê? Na microbiologia, análise dos vírus, bactérias, dos fungos, das doenças autoimunes e também nas biópsias. A Bíblia, ela agrupava, então, no mesmo capítulo, a hanseníase, a bactéria, né? E o mofo na parede de uma casa, o fungo, tratados pelo mesmo princípio do que? De pureza ritual. Hoje, um vai para o infectologista e o outro, no caso do mofo, se resolve com uma água sanitária, né? Então é nesse sentido que as coisas evoluíram. Então, para você saber, os judeus continuam com essa prática hoje excludente? Bom, não. Deixar bem claro para vocês, o judaísmo rabínico, né, contemporâneo, ele não aplica mais essas leis. Isso aconteceu por dois motivos que a gente vai falar aqui agora. Primeiro, é o fim do templo. Com a destruição do templo de Jerusalém, lá em 70 depois de Cristo, o sistema sacrificial, a atuação dos sacerdotes, como juízes de pureza ritual, cessou. Sem sacerdote, sem templo, não há como aplicar o ritual de Levítico capítulo 13 e também o 14 que nós vamos ver amanhã. E temos também a questão da bioética judaica. O judaísmo moderno tem como um dos seus maiores pilares o que a gente chama de pikuach nefesh, o princípio da preservação da vida, que se sobrepõe a quase todas as outras leis. Hoje, por exemplo, se um judeu ortodoxo ele contrai uma doença de pele grave, ele não é expulso da sinagoga. Ele é encaminhado com urgência ao melhor dermatologista disponível e recebe a oração da comunidade judaica para a sua pronta recuperação. Bem, a leitura desse capítulo nos ensina que a santidade exigida por Deus abrange a totalidade da vida humana, estendendo-se do espiritual para o cuidado com o corpo físico e também com o ambiente, num claro reflexo do que hoje a gente compreende como missão integral. Embora a igreja não aplique essas leis cerimoniais de forma literal, o texto aqui revela o profundo zelo do Criador pela preservação da vida, pelo bem-estar e pela saúde preventiva da coletividade. Isso para a gente desafia a compreender o quê? Que a nossa fé, ela deve ser prática, que o nosso amor ao próximo, né, a gente pode dizer dessa maneira, a verdadeira espiritualidade, elas devem estar sempre acompanhadas de uma responsabilidade mútua, cuidando não apenas da nossa comunhão com Deus, mas também da segurança, do cuidado integral com aqueles que a gente convive. Desafio pessoal para hoje, então, o que é? Que Deus nos conceda um profundo discernimento espiritual e que cada um de nós tenha coragem de apresentar diante de Deus as nossas próprias feridas, as nossas próprias falhas ocultas, assim como o povo se expunha à avaliação dos sacerdotes aqui em Levítico 13. E que possamos usar esse momento de oração para esse autoexame honesto nosso, né? Identificando atitudes, mágoas, comportamentos que possam contaminar as nossas relações, assumindo a responsabilidade de tratar essas questões diante da graça divina antes que elas se espalhem. Ao buscarmos essa pureza interior e vivermos uma fé prática, pessoal, a gente garante não apenas a nossa restauração pessoal, mas também a preservação da paz, da ética, do cuidado genuíno com toda a comunidade ao nosso redor ao longo de todo esse dia e dos demais que seguirão. Espero que você tenha gostado pra gente, espero que você tenha sentido na pele, né, a questão aqui da nossa explicação e que você tenha ampliado seus conhecimentos para viver uma vida melhor, cuidando do seu corpo, do próximo também e principalmente fundamentando, né, tudo isso na palavra de Deus, que é muito boa, viva e eficaz. Que você possa estar conosco no próximo Café. Café com Jesus, um grande abraço, Deus abençoe, valeu, a paz.